Aí galera, bora começar a segunda aula. Na última aula eu passei uma parte teórica para vocês, mais ou menos sobre como a gente poderia começar um vídeo stop motion. Falei que eu trabalho muito em sala de aula, falei do roteiro, falei de storyboard. Então a gente vai tentar fazer um cenário interno agora. A gente vai trabalhar com caixa de papelão, que é algo que está bem acessível para os alunos. Estou falando de aluno, mas também pode ser feito em casa isso. Diretora, a caixa. Pessoal, tenho que confessar, eu tive um acidente agora. Com a caixa de papelão, ela estava inteira. Eu fiz o primeiro vídeo, perdeu o vídeo. No primeiro vídeo eu estava cortando essa caixa, então vocês vão precisar de uma caixa de papelão para a gente montar um cenário. A base vai ser essa. E é o seguinte, a gente precisa de uma base que seja prática para trabalhar em sala de aula, porque a gente está falando de aluno, né? Então o aluno, quando ele começa a montar cenário, ele precisa guardar esse cenário em algum lugar. A gente vai precisar de uma base prática, que a gente possa montar tudinho e que seja uma maneira fácil de levarem para casa e trazerem no outro dia ou guardarem na escola mesmo, sem muito prejuízo de material. Então a gente vai pensar assim, da caixa, o que a gente vai precisar? Eu cortei essas duas paredes aqui, porque o nosso cenário não vai precisar disso, porque a gente vai precisar só dessa base do cenário. Por quê? Porque basicamente stop motion é como se fosse na verdade é uma técnica de cinema, então ela precisa trabalhar com fachadas. A gente trabalha com fachada porque a gente não mostra tudo, a gente mostra só o que a gente realmente quer mostrar, o que vai ser interessante para aquele momento, e a gente cria fachadas. Aqui a gente está criando uma fachada de alguma cena. A gente poderia estar criando o cenário de uma cena externa, por exemplo, aqui uma igreja. Aqui eu já tenho a base de um cenário externo. Aqui eu poderia estar colocando um papel verde, ou então pintando isso aqui de verde, passando uma cola, jogando areia também resolve, ou jogando mato picado também resolve. Eu poderia colar um papel branco aqui e pintar isso aqui, ou simplesmente pintar também resolve, fica legal, colocando jornal. Só que isso tudo eu estou falando para cenário externo. Cenário externo, esse efeito meio grotesco funciona muito legal. Agora para cenário interno é interessante a gente trabalhar com papel. Então, para cenário interno, é interessante a gente colar alguns papéis aqui para dar um pouquinho de efeito de parede. Por exemplo, tem alguns papéis aqui que eu peguei justamente com essa intenção. A gente pode colar aqui, porque a gente está criando uma fachada. Então a gente quer criar a ideia de um quarto. E aqui a lajota. Aí o cara vai perguntar, mas e o resto, cara? E esse pedaço aqui que não está aparecendo? E essa parede aqui? Então nem sempre a gente precisa de tudo isso, porque a gente está criando uma fachada. A cena vai acontecer aqui dentro de um cenário interno. Por exemplo, um cenário de um quarto. Isso aqui já resolve. Eu preciso criar uma cena de um quarto e eu tenho alguns elementos. Então quando eu for filmar essa cena, eu vou focar, né, da parte que eu criei a cena para trás. Oi? Ampliar? A diretora está falando comigo. Não sei se é necessário ampliar. Posso tirar uma foto depois aí. Então assim, eu vou focar só no que eu quero, entendeu? Então eu foco no rosto do personagem, eu foco na cama, eu só vou focar dessa altura para baixo. Então eu vou criar um cenário interno usando papéis e essa base aqui. Essa base aqui já resolveu.
Então o que é legal? Eu ter essa base montada. E dessa base, pessoal, quem é professor, se liga nessa base aqui. Quem é professor, isso aqui é muito prático, cara. Porque olha só, ela é uma base firme e ela serve para qualquer tipo de cenário. Eu vou mostrar depois para vocês os inúmeros cenários que a gente pode fazer com isso aqui. Então, a gente pode colocar jornal aqui, fazer rochas e, sei lá, a gente tem uma infinidade de possibilidades. Então, a gente já tem a base e é legal a gente ter o material tudo em mãos. Cadê a cola? Tá aqui. Cadê? Aqui a cola. Então, a gente vai colar umas partes aqui só pra gente fixar bem essa. Só que eu tô fazendo com um pouquinho de pressa. Aqui a parte da parte menor da base. Cola de isopor é legal para isso, hein? A gente pode trabalhar com cola quente dependendo do que a gente está colando. Mas como a gente está trabalhando com papel e a gente quer o resultado rápido, então cola de isopor resolve legal. E o piso. Agora eu posso, claro, tudo que está no cenário eu posso desenhar, tá? Tem essa possibilidade de desenhar. Mas também eu posso fazer um recorte bem aqui de uma janela, eu posso fazer um recorte de uma porta bem aqui, para dar um pouquinho mais de seriedade para o objeto. E colocar elementos. Tem umas miniaturas interessantes que dá para a gente trabalhar com isso aqui. Isso aqui a gente está falando de cenário interno, hein? Eu não sou muito bom para arrumar essas coisas não, mas legal. Então olha só. No momento que eu for fazer a filmagem, mesmo que o personagem vai entrar, é tudo efeito de sonoplastia, jogo de câmera. Então a câmera ela vai focar só naquilo que me interessa. Ela vai adentrar em determinado ponto do cenário. Então eu não tenho que me preocupar com nada muito grandioso. Isso aqui já resolve muito e se estende para muitos filmes. Eu posso trabalhar com 3 caixas dessas e criar 3 cenários diferentes para o mesmo filme. Isso é muito interessante e resolve também a situação. Eu tenho esse cenário aqui, ó, que é outro cenário de fachada que também resolve, que é só a parte da frente. Então, quando a gente estiver falando de stop motion, pensem em fachada, pensem que a gente está trabalhando com fachadas. A gente quer criar uma situação, quer criar uma cena. Isso acontece não é só na animação não, isso acontece com filmes, com novelas, com teatro. Então nem tudo é o que parece ser. Então se vocês forem assistir uma filmagem dessas, de novela, de filmes, vocês vão ver que é tudo muito fachada, tudo muito criado para criar aquela situação. No stop motion é a mesma coisa, tudo fachada, mas a gente tem que tentar fazer essa fachada parecer o mais realista possível. Então aqui é uma fachada de uma livraria bem conceituada em Belém. É uma livraria que apoia muito trabalhos artísticos, tem muito material artístico lá e pediram para eu criar um filme da fachada dessa livraria. Então eu criei a fachada e eu estou aproveitando o resto de cenário de trabalho de aluno. Então olha só como os meninos são cuidadosos. Aqui tem palha de aço criando as árvores e EVA, esponja. Cara, são coisas simples que resolvem. A gente está se concentrando aqui no cenário interno. Agora sim, a gente tem que ter em mente também o seguinte:
nem sempre a gente precisa cortar a caixa, dependendo do cenário, né? Eu tô dando uma sugestão aqui de cenário aberto por causa da iluminação. A gente precisa de uma iluminação no nosso cenário. Então, quando eu estiver fotografando as imagens, vai parecer que é uma iluminação do ambiente interno aqui. Entendeu? Vai parecer que é da própria luz do ambiente. E às vezes eu não preciso dessa iluminação no meu cenário. Às vezes eu preciso que o ambiente pareça um pouco nebuloso. Então, às vezes é interessante que a caixa permaneça como caixa, fechada, com todas as partes dela íntegras. Então, às vezes eu preciso desse ambiente obscuro para fazer um cenário, como vocês podem ver aí, o cenário de um inferno. Ou então pode ser uma caverna, mas a gente precisa de um pouquinho mais de nebulosidade. Então a gente não precisa cortar a caixa, dependendo muito do que vai ser feito. Então vocês têm que acompanhar quem estiver fazendo o cenário, dar ideias. Olha, vai precisar de luminosidade, vai precisar de iluminação. Então abre a caixa. Vai precisar ser um cenário obscuro, deixa a caixa um pouquinho fechada. Mas no geral a gente trabalha com essa base. Ela é muito prática, pensem nisso, é fachada e resolve, tá legal? Então galera, um abraço, até o próximo vídeo, fiquem ligados aí que na próxima a gente vai tentar fazer um cenário externo, beleza? Dê um like e segue o canal.